uma segunda-feira aqui. Hoje vamos falar sobre um assunto que nos últimos dias esteve em pauta, em alta, infelizmente, né? O preconceito. Então, eu nomeei, né, o tema como preconceito, mas a abordagem que eu quero colocar aqui não é aquela abordagem fechada. Quero abrir um pouco isso aqui. Assim, eu tava refletindo, às vezes eu me sinto até um espelho, eu vivo refletindo. Eu estava refletindo sobre essa questão das pessoas se sentirem superiores, inferiores, né? Porque a gente sempre tem esse parâmetro, né? Ah, fulano é superior, ciclano é inferior, não tem cultura, ou então ele tem dinheiro, ele tem posição, mora aqui, mora ali, verde, rosa, amarelo, né? Tem o cabelo liso, tem o cabelo crespo, careca, aí tudo é parâmetro, né? E tudo depende do ponto de vista, né? Nós levarmos em conta. Então, vou dar um exemplo. Então, a pessoa mora num lugar bom, tem uma escolaridade superior, então ela seria superior. Vamos levar em conta isso, né? Superior é uma pessoa que não tem uma escolaridade superior, que não mora num lugar tão nobre, vamos dizer. Só que essa pessoa precisa arrumar uma parede na casa dela, ela chama um pedreiro. Naquele momento, quem é superior? A pessoa que vai lá fazer o pedreiro. Porque Por quê? Tá precisando. Porque a outra pessoa dita, né, superior, não sabe arrumar a parede. Ela precisa do pedreiro. Então, naquele momento, inverteu, segundo as nossas... sobre o que está estabelecido, né? Do que a gente entende. E a gente entende isso, vamos dizer assim, automaticamente. Não é bem essa palavra, mas assim, a gente não pensa sobre isso. Então, naquele momento, o superior é o pedreiro, né? Certo? Sim. Porque a pessoa não sabe arrumar a parede. Então, inverteu. O que acontece? A pergunta que fica no ar: quando nós morrermos, para onde nós vamos? Para o mesmo lugar. Para o mesmo lugar? Então, para que isso tudo? Sabe? Para que nós ainda alimentamos essa postura? O branco, o azul, o cor-de-rosa, o negro, o amarelo, o vermelho, sente igual. Ama, não é? Quer ser amado, quer ser feliz, quer conquistar as coisas necessárias, porque a felicidade é uma coisa relativa, né? Felicidade para uns é ter as coisas, felicidade para outros não é ter tanta coisa, não é? Para uns, às vezes até colocam, uma pessoa com tal doença só queria ficar boa, não queria mais nada. Então tudo depende da situação, tudo é relativo, né? Mas por que a gente não para se conscientizar de quão desnecessário é manter essa postura, né? De ficar medindo quem é superior, quem é inferior, quem é mais, quem é menos. Não existe isso na realidade. Uns serão, entre aspas, superiores em algumas coisas, porque detêm o conhecimento, detêm a habilidade, detêm o dom, e outros serão em outras. Não é? Nós precisamos de todas as funções. É igual o trabalho. Esse trabalho é menor. Imagina a pessoa que faz isso. Outro dia me contaram um caso que o lixeiro estava passando o caminhão de lixo e o lixeiro estava cantando lá, feliz da vida, fazendo o serviço dele, o que é muito legal. Alguém filmou e pôs na internet. Ele levou uma reprimenda. Por quem? Da chefia lá. A chefia dele? Entendeu? Gente, não é a coisa mais linda do mundo uma pessoa fazendo um trabalho, nossa, ele é lixeiro. Ele tá lá ligando, ele não precisa de lixeiro. Gente, já pensou se não tivesse lixeiro? Então, vamos considerar que todas as funções e todos os trabalhos que existem são muito importantes. Minha filha adora os garis, acredita? É incrível
Lívia, tem vezes que ela está dentro de casa, ela ouve o barulho do caminhão, ela reconhece. Minha filha tem 3 anos. Ela sai gritando, papai, papai, eu tenho que levar ela, eu ou a minha esposa, quem estiver, tem que levar ela. Aí ela fica esperando, ela grita, tchau, tchau. Eles passam, cozinha, dá tchau. Aí grita, princesa, nossa. Quando eles estão trabalhando e não vê, aí ela vira e fala, poxa, papai, ele não viu. Postaram um vídeo na internet de um menininho autista que adora o caminhão de lixo. Aí todo dia, quando tá passando, ele vai. Aí eles filmaram, um dia o caminhão parou e o rapaz, o motorista do caminhão desceu com um caminhão de lixo, de presente pra ele. Nossa. Sabe? E eles filmaram, muito legal. Então, a questão aqui é o seguinte, vamos considerar que o superior fica triste, sente raiva, fica frustrado. Não é porque a pessoa tem dinheiro, que a pessoa tem um alto cargo, porque a pessoa tem uma condição financeira melhor ou de cultura, que não tem os sentimentos normais de qualquer pessoa. E aquela pessoa dita, considerada inferior, é capaz de altos atos de solidariedade, altruísmo. Até eu vi um vídeo essa semana, muito legal, um rapaz relatando que ele, por opção, ele saiu de casa e ficou na rua. E aí, uma ocasião, ele foi pedir um prato de comida, estava havendo uma festa, ele foi pedir um prato de comida, a pessoa deu um prato de comida e não deu 2 minutos, a polícia estava lá, perguntando o que ele estava fazendo lá, porque eles estavam incomodados com a presença dele lá. E passado um tempo, ele nasceu numa família abastada. A pessoa deu comida, depois reclamou. Chamou a polícia. Aí ele viajou pelo Brasil todo de carona e tal, e ele, numa ocasião, ele estava na estrada e viu uma casinha muito simples, tinha um cobertinho de palha, e ele bateu na porta. Uma velhinha abriu a porta, a senhorinha abriu a porta, e ele falou, olha, a senhora se incomoda se eu dormir à noite aqui embaixo desse cobertinho de palha, que eu estou viajando, para seguir a viagem amanhã? Ela falou, de jeito nenhum. Pôs ele para dentro e pôs ele para dormir no sofá. Então, não existe isso. Gente, vamos tomar consciência que não existe isso. Muitas vezes a pessoa tem uma postura arrogante, tem uma postura, o nariz lá em cima, mas por dentro é igual, sabe? Às vezes a pessoa é humilde, mal sabe falar direito porque não teve acesso ao aprendizado, mas tem atitudes muito nobres. Então, não é por aí, não é? Eu acho que a gente tem que rever, porque isso vem embutido, já vem instalado no sistema, esse negócio de ficar medindo, Verdade. Então, acho que a gente devia parar um pouquinho e refletir sobre isso, sabe? Olhar para as pessoas na rua, onde você trabalha, aonde você ajuda, na sua própria família, e fala, poxa, essa pessoa sente como eu sinto, essa pessoa tem as necessidades que eu tenho, necessidades emocionais, necessidades de subsistência das coisas básicas mesmo, necessidade de atenção, de afeto, de compreensão. Às vezes a pessoa é difícil de lidar, mas é porque ela não se sente amada. Então ela cria uma barreira, ela se defende, igual um animal. O animal, ele não ataca você, ele se defende. Não é? O animal, ele não tem esse instinto de atacar gratuitamente, ele se defende. Se fosse assim, então, ato de defesa. Esse pessoal que trabalha pela mata fazendo esses programas com esses animais perigosos já tinham morrido, gente? Porque eles pegam cobra, eles pegam tudo quanto é bicho que eles acham, e eles têm um jeito de fazer com que o bicho não se sinta ameaçado, e eles conseguem filmar, descobrir, pesquisar sobre a vida dos animais e tal. Então, gente, quando olhar para alguém, aquele alguém despertar uma coisa desagradável em nós, que a gente se sente mal, seja porque a gente não quer ficar perto, seja porque aquilo a gente faz com que a gente se sinta inferior, que a gente se sinta menor, ou se a gente olhar para alguém e falar, nossa, eu sou melhor que essa pessoa, Para um pouco naquele momento, vamos sair do automático, sabe? Eu acho que pra gente ser feliz, que é a proposta aqui, a gente ir descobrindo formas de alimentar a nossa felicidade, pra gente ser feliz, a gente tem que estar consciente. Então, vamos parar um pouquinho e prestar atenção nisso,
sabe? Essa pessoa que está me incomodando de alguma forma, ela também tem as necessidades que eu tenho, ela sente como eu sinto. Ninguém é obrigado a conviver com quem desperta em nós sentimentos desagradáveis, tá? Nós não somos obrigados a viver com ninguém. Não é pecado a gente evitar, tá? Mas cabe aí a gente, mesmo evitando, porque aquilo a gente não se sente bem e tal, a gente considerar que aquela pessoa sente como a gente sente. Quer muitas coisas similares às coisas que a gente quer. Basicamente, todo mundo quer a mesma coisa. Basicamente, todo mundo quer se sentir bem, todo mundo quer ter suas necessidades satisfeitas, ao menos as necessidades básicas de abrigo, alimentação, essas coisas. Todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ser aceito. Todo mundo. Pode ser de que cor for, de que tamanho for, trabalho que fizer, não importa. E quanto às funções, que muitas vezes as pessoas se sentem mal, porque precisam desempenhar funções, né, ditas menores, todo mundo precisa, porque é o trabalho da formiga, né? Quando tem greve de lixeiro, como que fica? O negócio fica precário. Não é? Lembra o caso teve uma greve dos agentes funerários de São Paulo há cerca de 2, 3 anos atrás. O governo ficou desesperado, que no início, não vamos negociar. Quando viram que a situação ficou precária, porque eles não faziam um trabalho que era de ir, quando morria gente dentro de casa, recolher o corpo, quando tinha uma morte na rua. Então o governo de inicial começou a colocar, não vou colocar os GCM, Guarda Civil Municipal, depois chegou uma situação que virou, peraí, o negócio tá feio, tem que chamar e negociar. Nosso mundo é uma máquina. Todo mundo é importante, cada parafusinho, cada porca, cada preguinho, exato, cada correia, tudo é importante. Não dá para funcionar sem aquelas partes menores e não dá para funcionar sem as partes maiores. Tudo faz parte. Então, se a gente começar a pensar que nós estamos aqui de passagem nesse planeta, contribuindo para esse funcionamento de alguma forma no lugar, porque nós não nos lembramos de ter escolhido passar a vida que a gente passa, não é verdade? Verdade. Ninguém lembra, fala, não, mas eu escolhi, por que você não escolheu também? Não tem, a gente aparentemente, né, a sensação que a gente tem é que a gente caiu de paraquedas naquele lugar. Não, a gente sabe que não é bem assim, tem várias explicações para isso. Mas é importante que a gente lembre que nós estamos aqui temporariamente e que quando a gente desencarnar, morrer, falecer, nós vamos todos para o mesmo lugar, seja lá qual for. Exato. Nós não vamos ficar aqui. E, em princípio, nós vamos tudo para debaixo da terra, vamos tudo virar churrasquinho lá no crematório. Sim. Mas todo mundo, ninguém vai falar, não, você é superior, então você vai ser assim, você é inferior, então... Não, tudo igual. Uma pessoa que é preconceituosa, que se acha superior a outra pessoa, na verdade, ela não está se rebaixando, sendo uma pessoa mesquinha, e na verdade, ela não é superior, mas sim inferior às outras pessoas por ter esse sentimento. Eu vejo assim, toda a percepção que a gente tem, ela é devida à nossa vivência, nossa educação, o meio que a gente vive, a gente absorve muito do meio. Tem a nossa natureza, tanto que tem gente que se rebela no meio que vive, faz coisas muito diferentes do que todo mundo está habituado ali naquele meio. Eu não vejo assim, porque isso seria eu ser preconceituosa, entendeu? Então, acho que essa pessoa que tem esse sentimento de superioridade ou de inferioridade, você que está ouvindo nesse momento, para um pouquinho para pensar. Se você se sente inferior, você não é nada inferior. Você faz parte dessa engrenagem, você é importante. E você que se acha superior, também é parte dessa engrenagem, você também é importante, mas você não é mais importante vamos dizer assim, o motor não é mais importante que o parafuso, porque se você tirar o parafuso do motor, o motor não funciona. Então, a pessoa que ela sofre um preconceito, que ela se sente inferior, também, ela tem que trabalhar isso e mostrar, eu não sou. Ela tem que se trabalhar. Não é uma questão dela virar do avesso, eu sou superior. Não, eu sou importante, porque, lembra, é tudo de dentro para fora. Eu conheci um caso, uma vez eu fui passar férias em Sergipe, aí eu estava com uns amigos, essa pessoa até muito minha amiga, e aí ela estava contando para uma conhecida nossa, uma colega nossa, e aí a pessoa falou, Carlos, vem aqui ouvir essa história. Aí eu fui ouvir.
A história era a seguinte: essa menina trabalhava numa casa de uma família muito bem estruturada, bem de vida, que tinha posses, como dizem no Nordeste, né? Tinha uma vida financeira muito boa. E ela era empregada doméstica na casa desse pessoal. E a patroa dela, ela, com fome, perguntou para a patroa: eu posso almoçar? A patroa falou: não, você está com fome? Ela falou: sim, eu estou aqui desde cedo, estou com fome. Aí a patroa foi lá, deu um prato cheio de farinha, de mandioca, só farinha, e deu para ela comer. Só a farinha, sem carne, sem nada, farinha seca, como chama. Aí ela olhou e falou: o que é isso? A patroa falou: não, você não está com fome? Coma isso. Aí ela olhou e falou: tá bom. Foi sentar na mesa. A patroa dela falou: pra onde você vai? Não, vamos sentar para comer. Não, você não vai sentar na mesa, você vai sentar no chão. E fez ela sentar no chão. E ela sentou no chão. E comeu a farinha, porque ela estava com fome. Aí ela chegou lá contando, mas ela contava. Quem se revoltou foi eu. E as pessoas que estavam vindo. E ela contando ali de uma forma, sabe? Que você via que a pessoa estava. Eu falei para ela, onde que é? Onde que nós vamos fazer um boletim de ocorrência? Aí ela começou a contar histórias que a patroa chamava ela de negra, que o café da manhã dela era cuscuz, só cuscuz, sem nada. Imagina você comer cuscuz sem café, sem qualquer coisa, você começa a engasgar. E ela falou que tinha que comer. E ela comendo a farinha, ela começou a se engasgar. A patroa viu que o negócio estava ficando feio, deu um copo de água. Acabou. Aí eu falei pra ela: não, nós vamos fazer um boletim de ocorrência agora, nós vamos lá. E uma que eu ia fazer um boletim de ocorrência, eu ia lá no local. Ela falou: não quero. Eu falei: você vai sair do emprego? Não posso sair. Isso resvala no que nós falamos outro dia, sobre as pessoas que a gente quer ajudar. Então, tudo é uma questão de permissão. Eu fiquei. Se ela falasse: então tá bom, muito obrigada pelo seu prato de farinha, estou indo embora, e fosse, ela ia arrumar outro trabalho. Eu fiquei tão revoltado, falei: vamos lá, vamos fazer um boletim de ocorrência, vamos fazer informação. Ainda ontem eu li, agora eu não me lembro a autoria de quem, mas a opressão só existe porque existe um oprimido. Exato. Então é o seguinte, nesse caso, ela permitiu, a outra não está certa em tomar essa atitude, segundo nós, não, isso não faz sentido. Tudo bem, mas ela permitiu. Então, voltamos naquilo. Os outros fazem a nós o que nós permitimos que eles façam. É a gente, é tudo de dentro. Então, por isso que eu estou aqui falando: gente, vamos nos conscientizar. Por quê? À medida que eu me conscientizo de que eu, você, a Isabel, o Benito, todo mundo, gente, tá aqui, ele faz uma coisa, faz outra, eu faço outra, ela faz outra, cada um faz, depois nós vamos tudo para o mesmo lugar. O que acontece? Eu me sinto bem, eu estou integrada e vocês também. Concorda? Exatamente. Esse rapaz que viajou, ele falou isso, ele falou que quando ele tentou entrar na periferia, ficar por ali, ele se sentia fora. Ele falou assim: eu cheguei lá e eles me achavam um riquinho legal, eles me tratavam bem, mas eu queria me integrar, eu queria estar ali. E isso não acontecia, porque entre eles tinham uma forma de se tratar que não chegava até mim. Então, quando você olha para o outro e fala: não, ele também é gente, sente como eu sinto, então o que acontece? Você se sente melhor. O outro pode continuar com a ignorância dele, com a arrogância dele, com as percepções dele, com a postura dele. Isso não é da sua conta. Da sua conta é como você se sente. A partir do momento que você integra os outros no seu mundo, você está integrado no mundo. Isso que você trouxe agora, né? Também se colocou: eles me tratavam bem, mas me chamavam também, me chamavam de riquinho. Não, eles não chamavam, eles tratavam ele bem, mas ele deduziu. Eles falavam assim: o cara é um riquinho legal, só. Mas isso também é um preconceito que muitas vezes acontece. Não, preconceito só, é só que... Não, mas... É o que eu tô falando. Os dois lados. Se se sente inferior, se se sente superior. Aquela pessoa que tem muitas posses, né? Ela tá ali naquele lugar e como nós estávamos comentando, a gente não sabe como foi que ela foi, qual o aprendizado dela ali, qual o aprendizado da pessoa que mora na periferia.
Agora, ele também comentou uma coisa muito interessante, que eles desenvolvem um senso de solidariedade, a pessoa que tem menos, né, que tem menos coisas materiais, vamos dizer assim, ela acaba como na falta de abundância dessa parte, né, de excesso na realidade, né? Muitas vezes é excesso, porque às vezes eles têm a casa, têm tudo que precisa lá dentro, comida e tal, mas não tem o excesso. Eles desenvolvem amizade, desenvolvem solidariedade, troca, você não tem, então tó, depois quando você tiver você me dá, não é? Olha. E chega no fim de semana, o que eles fazem? Eles se juntam, fazem um churrasquinho, não é? Bota uma musiquinha e ninguém tá pensando que segunda-feira eles vão acordar 4 horas da manhã para viajar 2 horas de ônibus, de trem, sabe-se lá o que, para chegar no trabalho, para ficar o dia inteiro no trabalho, para chegar em casa de volta só 9, 10 horas da noite. Então eles têm essa capacidade. E às vezes a pessoa tem tanta coisa e ela é incapaz de relaxar. Então, vamos tentar sair um pouco desse negócio, sabe? Tudo pode ser bom. A gente pode dar... Essa é a premissa, que nós podemos ser felizes. Nós que vamos comandar. Isso não está bom? Por que você está permitindo isso? Nós já falamos sobre permissão aqui uma ocasião, né? Claro, claro. Por que eu estou permitindo isso? Por que eu estou permitindo que essa pessoa me faça sentir dessa forma? Por que eu estou me permitindo me sentir assim? Eu posso dar um basta. A gente sempre tem escolha. E o preconceito não leva a nada. Né? Então, a gente vem de uma orientação, vamos dizer, onde a gente muitas vezes nós não conseguimos nem projetar como seria a nossa vida sem aquilo que nos incomoda. Você acha que não tem saída? Ai, não sei como eu vou fazer. Não dá. Mas dá, sempre dá. Esse rapaz mesmo, ele larga tudo. Ele tinha uma vida boa, abastada, mas ele não se encaixava ali porque ele não concordava com o que acontecia. E ele saiu. E foi viver na rua mesmo. Entendeu? E viu outras coisas e aprendeu muito e tem uma visão muito legal das coisas. Gostei muito. Então é isso. Vamos nos conscientizar que aquela pessoa que nós achamos que é superior a nós é pessoa como nós. E aquela pessoa que nós podemos achar às vezes que é inferior a nós é pessoa como nós. Às vezes não tem a mesma oportunidade, não tem a mesma percepção das coisas da vida. A gente não sabe exatamente, né? Tem várias explicações para por que cada um ocupa um lugar nessa máquina que é nosso mundo, porém todas as peças são importantes. Então, conscientize da sua importância. O outro pode não estar consciente, isso não é problema seu. E o preconceito não leva a nada, né, Mônica? Certo? Então, preconceito, né? Às vezes não é, você fala assim, aquela pessoa, não sei, aí você corre e fala, poxa, quando eu vi, fiquei assim, nossa, mó legal, aquela pessoa é muito gente fina, né, que a gente fala, uma pessoa agradável, nossa, não pensei, então, despa-se do preconceito, e vamos considerar, todos nós fazemos parte de uma grande máquina, e todos nós somos importantes, mas cabe a nós nos darmos importância. Essa é o certo? Que você deve. Exatamente. Consciência e conscientize da sua importância nessa engrenagem. Assim como você tem a sua importância, o outro também tem. Então, dê devida importância ao outro também. Certo? Ótimo. Uma ótima semana a todos e até segunda-feira. Até segunda-feira, Mônica. Rápido intervalo comercial, voltamos já com o nosso Hora Certa.